Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu, lindíssima, claro, como sempre, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologias dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, as tabelas e os gráficos, como se dá a formatação desses elementos na redação de um trabalho acadêmico. Bom, vamos iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro, estão amarrados em Maria Chiquinha. Estou com a blusa laranja, uma calça jeans, tenho 42 anos, 57 quilos, 1,64 m de salto, talvez um pouco mais. O meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Ao fundo estão a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. À minha direita, a nossa tela interativa para altas conexões. E vamos iniciar tratando disso. O que são tabelas e o que são quadros? Qual que é a diferença, você sabe? Bom, tabelas e quadros são elementos gráficos utilizados na apresentação especial de dados num trabalho acadêmico. Você pode apresentá-los de duas formas. Eles podem vir na fundamentação teórica, que é um dado não produzido por você, mas que você trouxe de uma outra fonte. E essa outra fonte, ela é um gráfico, é uma tabela ou é um quadro, e você trouxe para ilustrar o seu trabalho, ilustrar a sua fala, ilustrar o seu argumento. Ou ele pode ser produzido por você. Nós trataremos aqui destes elementos quando são produzidos por você, tá? Então vamos acompanhar aqui na tela o que são tabelas e quadros. Bom, a gente tem aqui, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem um quadro, né? Qual que é a diferença na tabela para o quadro? A gente vai descobrir agora. Os quadros, eles são formados por linhas verticais, né? Então olha só, linhas verticais e linhas horizontais. Devem ter todas as suas extremidades fechadas e são mais utilizados para dados qualitativos. Então percebam, aqui a gente tem um exemplo de quadro. A todas as margens, né, todas as linhas estão fechadas e o teor do quadro, ele é qualitativo, ou seja, ele traz informações subjetivas, informações descritivas. E nessas condições, a recomendação da ABNT é que seja utilizado quadro. Como que ele é formatado? Preferencialmente você usa um quadro, né? Você usa o quadro com fundo branco e linhas pretas, tá? Sem maiores aí destaques. Posso usar um quadro diferente, de outra cor, com as colunas e as linhas de cores diferentes? Pode, vai depender aí da sua intencionalidade. Mas na maioria das vezes os quadros são com fundo branco e escrita preta, né, automática, para garantir maior legibilidade. O título vai ser centralizado, olha só, título acima do quadro com letra tamanho 12, negrito centralizado. Os dados de dentro do quadro vão ser o quê? Tamanho 10, normal centralizado. E abaixo do quadro você tem a fonte. Todo quadro, toda tabela tem que vir com título em cima e fonte embaixo. Qual que é essa fonte? A fonte é quem produziu o quadro. Se a fonte é você vai colocar autoria própria 2020,2024. Nesse caso, a autoria foi de quem? Nesse quadro aqui, a autoria foi do curso de Pedagogia do Campus Porto Velho, Zona Norte, em 2024. Então, as maiúsculas aqui são porque são siglas, não é nenhum detalhe específico, tá? Você coloca fonte, 2 pontos, o autor e o ano de produção do quadro. Esse é o quadro. E a tabela? O que então é a tabela, professora? Bom, a tabela é quando
a tabela ela é aberta. Mas é só isso? Claro que não, né, gente? Claro que não. Vamos lá. As tabelas são formadas o quê? Por linhas verticais. Devem manter suas bordas laterais abertas. Percebam, as bordas são abertas. Com relação à formatação da estrutura, essa é a diferença básica. Mas, com relação ao teor, as tabelas são usadas para dados quantitativos, enquanto que os quadros são utilizados para dados qualitativos. As demais especificações seguem as mesmas observações. O título acima, né, centralizado em tamanho 12 em negrito, e a fonte abaixo, alinhada à esquerda, em tamanho 10, com o autor e ano. Nesse caso, por exemplo, eu trouxe uma tabela que não foi produzida por mim. Foi produzida por quem? Foi produzida pela Associação Brasileira de Educação à Distância, que é a ABED, no censo que eles fazem anualmente da educação à distância. Esse censo é o censo, os dados de 2020, e percebam, os dados são quantitativos. Né? A essência do dado trago na tabela é quantitativo. Então, essa é a diferença básica para você fazer um quadro ou uma tabela. Levando lá para a nossa produção, no nosso texto lá, no nosso espaço de edição. Deixa eu ver se a gente tem aqui um quadro. Tem um quadro aqui, aí olha só. A gente tem um quadro aqui, ó, aquele mesmo que está lá, né, o quadro. Então, como é que você faz a inserção de um quadro? Eu vou inserir o quadro aqui aleatoriamente, tá, gente? Então, você vai inserir tabela, não tem opção no menu, não vai ter opção quadro ou tabela, você vai ter apenas a opção tabela. Se você for escolher, você coloca aí quantas linhas e quantas colunas. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas, tá? Em cima, você vai fazer o quê? Você vai colocar o título. Então, se for um quadro tem que seguir a ordem de aparência, né? A ordem que ele aparece no texto. Então, se ele é o primeiro quadro, vai ser quadro 1. E o que é esse quadro 1? Qual que é o título do quadro? Então, quadro 1... disciplinas do curso, por exemplo. O que eu faço aqui com o título? Qual que é a formatação? Seleciono, né, o tamanho é 12, mas a posição é centralizado e ele é em negrito, tá? Se é um quadro, as linhas são fechadas, são todas fechadas. Na primeira linha, se eu for fazer o quadro na horizontal, essa primeira linha vão ter os títulos das colunas, né? Então, por exemplo, vou ter aqui disciplina, por exemplo, vou ter aqui carga horária e vou ter aqui, por exemplo, professor, certo? Geralmente os dados são centralizados ou justificados, tá? Vai depender aí da melhor disposição que você tiver, não tem uma regra aqui, né? Pode ser justificado, pode ser centralizado, tá bom? E aí, você escreve aqui o teor do seu quadro, né? Terminou o teor do quadro, o que você faz? Você chega ao final do seu quadro e logo abaixo você vai escrever fonte, 2 pontos, se foi você que produziu, autoria própria, qual e o ano, sei lá, né, 2026, 2027, 2024, não sei o ano que você tiver aí, tá? Autoria própria. E essa formatação aqui, ela vai para onde? Essa formatação aqui, ela tem que ficar alinhada à esquerda, tá? Opa, cadê alinhada à esquerda? E o tamanho dela é que tamanho? O tamanho dela é 10. Opa. 10. O tamanho da fonte dentro do quadro também é 10, tá bom? Não é 12, não é 11, é 10. E a mesma orientação da citação. Antes do quadro e depois do quadro, eu tenho que falar sobre o quadro. Então, por exemplo, antes do quadro aqui, eu tenho que escrever um texto. Não posso jogar o quadro aleatoriamente. Então, eu vou escrever no quadro 1,
né? No quadro 1, trazemos, opa, letra maiúscula, né? No quadro 1, né, trazemos a organização das disciplinas, disciplinas do curso, blá, 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 blá. Eu acho que não existe esse curso não, mas eu tô colocando aqui. Blá, 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 blá. Depois do quadro, você pode ainda comentar que percebemos que tem tantas disciplinas, que o professor tal conjuga as disciplinas, blá, 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 blá. E depois do quadro, você também faz a reflexão. Observamos que as disciplinas são, né, observamos que todas as disciplinas, por exemplo, né, só para fazer uma reflexão, todas as disciplinas possuem a carga horária de 60 horas. E aí você continua todas as disciplinas, e aí você continua a reflexão. Jamais, e aí eu digo jamais, quadro, tabela, imagem, gráfico, foto, citação são desconectadas. Elas sempre serão precedidas por um comentário, e sucedidas pela continuidade da reflexão, tá? Aqui a mesma dinâmica para a tabela. Se fosse a tabela, eu teria o quê? Por exemplo, a informação aqui, vamos repetir, vou copiar e colar só para a gente ver como é que ficaria a diferença, tá bom? Ó. Então, eu teria aqui, se fosse uma tabela, eu teria tabela também segue, né, a ordem. Então, tabela, se for a primeira tabela a aparecer, tabela 1, disciplinas do curso. Aí, eu colocaria aqui ordem, por exemplo, ordem, carga horária, e deixa eu ver aqui, não sei, algum outro dado quantitativo, deixa eu ver, ano de oferta, tá? E aí, o que que eu teria aqui? Eu teria a ordem que é, né, 1, 2, 3, 4, a carga horária que vai depender, né, se é 60 horas, 30 horas, o ano de oferta que seria, por exemplo, 2024, 2023 e por aí eu teria. Digamos que a fonte não é minha, digamos que a fonte seja da onde? Digamos que a fonte seja de outra instituição. Então, vou colocar aqui que a fonte foi, sei lá, do IBGE, tá? Vou colocar que a fonte aqui é do IFRO, né? Não é minha fonte. IFRO 2024, tá? Lá nas referências, eu tenho que dizer qual que é essa fonte, tá? Depois eu vou ter que dizer. E aí, como é uma tabela, o que que acontece? Como é uma tabela, eu não tenho as linhas aqui, aí eu tenho que formatar a tabela, tá? Então, vamos lá procurar a tabela, blá, 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 bordas e linhas, ó. Então, aqui provavelmente, deixa eu ver se a gente vai conseguir formatar a tabela aqui pelo Google Docs, né? Propriedades da tabela. Layouts. Eu posso aqui verificar se ela entra dentro da... a disposição que ela tá, a disposição é essa mesma, né? Entre o texto, tá? Aqui o estilo, alinhamento, posso mudar esses elementos. A coluna, eu posso configurar a largura da coluna, uma largura, por exemplo, exata, então posso colocar a largura em 20, por exemplo, centímetros, em 10 centímetros, né? Olha só, em 2 centímetros, em 15 centímetros, vou colocar aqui 10 centímetros. Ó, 10 centímetros ficou muito, vou colocar em... Deixa eu colocar 5 centímetros. Né? E ela vai ficar, todas as colunas terão exatamente 5 centímetros. Depois eu tenho a formatação da linha, que também vai me dar essa opção. Qual que é a altura, eu posso configurar automaticamente. O problema aqui de configurar a altura
e largura da coluna e da linha é que se o conteúdo ultrapassar, ele vai ficar cortado. Então, geralmente eu não configuro altura nem largura, mas estou apresentando para vocês caso vocês tenham esse interesse de fazê-lo, tá? Aí depois eu tenho célula, né, que eu vou ter aqui quais são os alinhamentos, o preenchimento da célula e tem as opções de cor que ela vai me dar da borda, né? Então, se ela vai me dar, ó, por exemplo, eu posso colocar a borda azulada, né? Olha lá, posso colocar, escolher uma cor, porque eu não quero borda, eu quero, né? Olha lá, lembrando que tabela, né, a linha, e aí eu posso deixar a cor mais, né, a linha mais grossa, menos grossa, tá? Então, lembrando que a tabela, ela tem ela tem as laterais abertas, né? Então, cadê? Cor. Eu tenho as laterais abertas, tá? Então, vamos ver aqui. Pô, fechei. Tem as laterais abertas, diferente do quadro. Opa! Diferente do quadro, eu tenho as laterais abertas. Como é que eu faço isso lá no Word? Lá no Word eu vou fazer do mesmo jeito, tá bom? Então, vou só inserir aqui um espaço aleatório, tá, gente? Só pra gente ter a percepção de como eu faço a inserção aqui. A vantagem aqui é que eu tenho maiores opções de formatação. Então, eu vou no menu superior, horizontal, inserir, e aí eu tenho ela bem aqui, ó, tabela. Eu vou colocar a quantidade de linhas que eu quero, tá? A mesma ideia, eu vou colocar o título aqui em cima. E aí, com relação à formatação, eu tenho maiores opções aqui no design, tá vendo, ó? Aí eu posso deixar vários outros designs, como eu disse para vocês, olha. Nesse caso aqui, aí eu já tenho que é uma tabela, aqui eu tenho quadro, aqui eu tenho tabela, né? No Word fica bem mais fácil de fazer, né? Porque as margens são abertas. Mas se eu quiser essa estrutura, mas no formato de tabela, como é que eu faço? Bom, aí você tem as possibilidades de layout, tá? Que você vai aqui também, você pode configurar a altura, o tamanho, se elas vão ser distribuídas uniformemente, como que fica a altura do texto, se ele fica para cima, se ele fica centralizado ou se ele fica rebaixado. Você pode classificar os dados da tabela por ordem alfabética, por exemplo. Você pode dividir células, por exemplo, eu quero mesclar essas células. Então, eu quero que nessa daqui fique uma célula só. Aí eu peço para mesclar, ela fica. Ou aqui eu quero dividir a célula. Eu quero, ao invés de 2 linhas, eu quero ter 4 linhas. Ó. Eu vou aqui e coloco opa, ao invés de 2 linhas, eu quero 1 linha, por exemplo. Ó, tá vendo? Então, aí eu posso alterar aqui nessa formatação, desde que eu selecione e vá em ferramentas da tabela, design e layout. Em layout eu tenho essas opções, posso ir incluindo, né, inserir linha abaixo, né, inserir coluna à esquerda, e aí eu vou inserindo o tanto que eu quiser e eu posso excluir, dividir, mesclar, fazer o ajuste, fazer a distribuição. No layout eu posso fazer o quê? No layout eu posso colocar sombreamento e as bordas eu posso vir aqui, olha só. Então, as bordas aqui, nesse caso, eu venho para definir como tabela especificamente, né, de acordo com a BNT, eu venho aqui em design, bordas, e aí eu vou marcar quais as que eu não quero, tá vendo? Se eu deixar aqui todas, aí eu posso deixar aqui, ó, só a borda esquerda e depois eu venho marcar a borda direita. Então, ó, percebam que aí agora é uma tabela porque as bordas estão abertas, tá vendo? Então, nessa estrutura aqui, no Word eu tenho maiores recursos de formatação do que no Google Docs, tá? Então, se você for trabalhar muito com tabela, é recomendável que você faça aí no editor de texto no computador, não faça direto no Google Docs. Ou então que você use as planilhas como o Excel para você fazer a tabela e depois você levar a tabela ou o quadro lá para o arquivo
de edição de texto, tá bom? De modo geral, são essas as orientações sobre tabelas e quadros. Então, a gente trouxe aqui o quê? Generalizações, é claro, né? Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, na verdade. Se você quiser saber de verdade, você tem que fazer o quê? Você tem que ler. Acesse os materiais que estão disponíveis no ambiente virtual, os links dos títulos recomendados pelas disciplinas e demais componentes curriculares, as normas da ABNT previstas lá, né, contidas lá no SWAP, que você pode acessar a qualquer momento, de qualquer lugar. E aí, curiose-se, só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.